Você quer se tornar auditor fiscal. Pesquisou sobre a carreira, viu a remuneração, as funções exercidas, a lotação e decidiu. Mas aí você pensou: nossa, são 20 disciplinas. Quanto tempo será que eu vou demorar? Será que é mais fácil fazer um concurso escada primeiro e aí depois eu foco na área fiscal? Se você está pensando isso nesse momento, fique aqui comigo, que o vídeo de hoje é para você. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Juliana, sou mentora de concurso, sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Fui aprovada já em 3 concursos fiscais e vou hoje conversar com você sobre concurso escada. Então, já clica aqui embaixo, já me segue, já ativa o sininho de notificação. Todas as terças e quintas tem um vídeo novo aqui para você. É muito comum que as pessoas pensem desse jeito, né? Eu queria muito ser auditor, eu quero estudar para a área fiscal, mas eu acho, né, que é um projeto aí de médio e longo prazo, e você está certo nisso. E aí vem logo uma segunda questão, né? Será que então é melhor eu fazer um concurso escada? E isso é muito normal de acontecer, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso acontecendo dentro da mentoria, né? Porque assim, agora eu trabalho só com a área fiscal, mas eu já trabalhei durante muito tempo com mentoria para diversos concursos. Então, o aluno muitas vezes ele entrava para estudar para a área fiscal, e aí no meio do caminho ele decidia que ele ia fazer tribunal, que ele ia fazer um concurso para a área administrativa, que ele ia prestar uma prova do Banco do Brasil. Por quê? Né? Porque na cabeça desse aluno, né, aquilo ali era mais rápido, mais fácil de ser aprovado. Então, hoje, a gente vai conversar aqui sobre concurso escada. Se você ainda não é desse mundo de concurso, se você está dando seus primeiros passos aqui ainda, talvez essa terminologia não seja muito comum para você, tá? Mas eu vou te explicar o que é um concurso escada. Pensa numa escada mesmo, tá? Então, imagina que, por exemplo, o seu concurso dos sonhos seja o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, né? Esse é o seu alvo, né? Esse é o concurso que eu quero me aposentar, por exemplo. Só que pode ser que você queira fazer concursos que sejam intermediários, que você não queira de cara se dedicar exclusivamente para o concurso da Receita Federal. Um concurso escada é um concurso que, via de regra, ou ele tem mais vagas do que o seu concurso dos sonhos, ou ele tem menos matérias, menos disciplinas, é uma prova de menor grau de complexidade, ou às vezes a concorrência é menor. E é óbvio que, em função de tudo isso, o salário pago também costuma ser bem menor, tá? É muito comum que a gente veja, por exemplo, servidores públicos, pessoas que já são concursados, estudando para outros concursos, né? Por quê? Porque foram aprovados num concurso que é o chamado concurso escada. E aí a gente tem 2 tipos de escada que a gente precisa prestar atenção, tá? A gente tem um concurso escada que é na mesma área ali do seu concurso dos sonhos. Então vamos pensar, por exemplo, no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Imagina que esse é o seu concurso dos sonhos. Quais seriam concursos escada? Seria o concurso, por exemplo, de analista da Receita Federal, seria o concurso para auditor de fiscos municipais, de fiscos estaduais, né? Porque são concursos que estão na mesma área, que a gente consegue aproveitar muitas das matérias que estão sendo estudadas, ou seja, eu posso estar estudando para o meu concurso dos sonhos e ir fazendo concursos intermediários ali, tá certo? Foi o que eu fiz. E a gente também, às vezes, tem concursos escada que não são na mesma área. Então, imagina uma pessoa cujo sonho é ser auditor da Receita Federal, mas que vai, por exemplo, num primeiro momento, estudar para um concurso do Banco do Brasil. Ou que vai, por exemplo, estudar para um concurso de tribunal. Esses também são concursos escada para aquela pessoa, só que não é uma escada, né? Não é um concurso que está no mesmo degrau, na mesma escada do concurso dos sonhos. Nesse caso, quando os concursos eles não são de mesma área, você não vai conseguir estudar para os 2 ao mesmo tempo. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro gigantesco. E você corre um sério risco de não conseguir passar nem numa escada e nem no concurso dos sonhos, tá? Então, esse já é a primeira grande sacada aqui desse vídeo.
Se você está querendo fazer um concurso escada, você tem duas opções. A primeira delas, e a que eu mais indico para você, é que você busque um escada dentro da mesma área. Para quê? Para que você não precise mudar totalmente a sua rota, né? Ah, eu vou fazer primeiro um concurso para o Banco do Brasil. Cara, vai ficar um tempo estudando para o Banco do Brasil, a gente não sabe quanto tempo, porque a verdade é que não existe mais concurso fácil hoje em dia, tá? Esquece esse negócio que existia antes, que as pessoas esperavam o edital ser publicado, aí ia lá, comprava uma apostila na banca de jornal, estudava ali uns 2 meses e conseguia ser aprovado. A gente não tem mais isso, né? A gente precisa pensar que a gente está vivendo num país onde a gente tem um índice muito alto de desemprego, de subemprego, né? As pessoas ganham mal, as pessoas são desvalorizadas, as condições de trabalho são precárias, e que é óbvio que todo mundo quer ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil reais com estabilidade, com tranquilidade. Então, os concursos públicos hoje, eles são extremamente procurados, tá? A gente não tem concurso fácil mais, esquece esse negócio. Então, você vai precisar sim estudar para o concurso escada. E aí o que acontece? Se você escolhe um concurso escada que não é na mesma área, por exemplo, se o seu sonho é o concurso de auditor da Receita, mas você decide fazer um concurso escada, por exemplo, na área bancária, você não vai conseguir estudar para os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que adiar o seu sonho de ser auditor da Receita Federal, você vai precisar focar nas matérias que são cobradas na área bancária, e aí você vai ficar estudando para elas durante um tempo até você conseguir ser aprovado, para só então você iniciar a sua jornada para a área fiscal. Percebe? É como se você fosse trilhar 2 caminhos. Primeiro eu vou aqui, e depois eu preciso sair daqui e começar uma outra trilha num outro lugar. É diferente se eu pego, por exemplo, um concurso escada dentro da mesma área. O meu sonho é auditor da Receita, mas eu vou focar nesse primeiro momento num concurso de analista, ou eu vou focar nesse primeiro momento num concurso para fisco de municípios menores ali. E aí, o que acontece? As matérias, elas são parecidas. Claro que a prova da Receita vai exigir uma quantidade maior de matérias, vai ter um nível maior de complexidade, vai ser mais concorrido. Mas eu já estou estudando aquelas matérias. Eu já estou estudando contabilidade, já estou estudando direito tributário, já estou estudando a reforma, já estou estudando constitucional. Percebe? Eu não tenho que mudar de rota. Eu já estou aqui nesse caminho. Na hora que eu chegar, na hora que eu passar, eu posso simplesmente continuar os meus estudos. Esse foi o processo que eu escolhi para mim, tá? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, o meu concurso dos sonhos também era o concurso de auditor da Receita Federal, que eu acabei não fazendo, tá? Mas o que acontece? No início, eu comecei a fazer provas para fiscos municipais, e foram as minhas primeiras 2 aprovações. Eu passei para auditora na Prefeitura de Belo Horizonte, passei para auditora na Prefeitura de São José dos Campos. Assumi em São José e continuei estudando. E é tão natural essa questão do concurso escada, que em São José, se eu não me engano, nós passamos em 19, éramos 19 ou 17 auditores ali. E depois de um tempo, depois de uns 2 anos ali de prefeitura, se eu não me engano, tinham ficado 2 ou 3 colegas só, né? A maioria daquele pessoal que entrou já tinha saído para outros concursos, tá? A grande maioria deles, concursos de fiscos, né? No meu caso, por exemplo, a maioria dos colegas saíram para o mesmo concurso que foi o fisco do estado de São Paulo, que acabou sendo o meu concurso fim, tá? Por que aconteceu? Quando eu assumi em São José, logo depois, né, no outro mês, a gente teve a publicação do edital da Receita Federal. Eu sabia que ainda não estava pronta para fazer a prova da Receita, mas eu falei, vou encarar, vou estudar, né? Tinha muito pouco tempo, tinha várias matérias que eu ainda não tinha visto, a prova já seria em setembro, a gente teve 2 meses entre edital e prova. Só que aí no meio do caminho, né, literalmente no meio do caminho entre o edital e a prova da Receita Federal, veio a autorização para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, né, o fisco estadual. E aí, ponderando ali os prós e os contras, tinha mais vagas em São Paulo, como o concurso estava sendo autorizado naquele momento, ainda teria a parte da escolha de banca, da publicação do edital, eu teria mais tempo para estudar até a data da prova. Aí, então, eu decidi não fazer a Receita Federal
e focar no concurso da Cefaz São Paulo. Fui aprovada no concurso da Cefaz São Paulo e decidi nunca mais fazer a Receita Federal. Teria tido a possibilidade de fazer em 2014, que a gente teve uma outra prova da Receita, mas eu já estava muito satisfeita, muito feliz, e decidi não continuar os estudos para concurso, tá? Mas é isso que a gente precisa ter em mente. Então, eu posso, primeiro, né? Se eu decidir que eu vou fazer um concurso escada, eu posso escolher um concurso escada na mesma área, que é o mais recomendado, ou eu posso escolher um concurso escada em uma outra área. E aí o problema é que eu vou ter que parar de estudar para o meu concurso dos sonhos, focar no concurso escada até que eu consiga ser aprovado, para só então voltar a estudar para o meu concurso dos sonhos, tá? E aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque ninguém sabe quando que você vai passar. Aparentemente, alguns concursos, eles parecem ser mais fáceis, né? E um desses concursos é justamente o concurso para tribunais. Eu tive um aluno na mentoria que, quando ele chegou, ele falou para mim assim, Ju, eu estou vindo de uma outra mentoria, onde eu cheguei nessa outra mentoria e eu falei para o mentor que eu gostaria de fazer concurso para a área fiscal, né, que o meu sonho ali era ser auditor fiscal, mas em função da minha carga horária, da vontade que eu tinha de passar num concurso para dar uma melhorada de vida, para ter um pouco mais de tranquilidade para estudar, ele me recomendou fazer a área de tribunais primeiro. Então, focar na área de tribunais e só então, depois, focar na área fiscal. Qual que foi o problema? É que esse aluno, ele ficou 3 anos estudando para concursos da área de tribunal, ele conseguia ser aprovado, ele ia bem nas provas. Acontece que a área de tribunais, ela é uma área muito concorrida, onde a gente tem uma quantidade grande de pessoas estudando para ela, a gente não tem tantas vagas assim. E o que acontece? Você precisa quase que gabaritar uma prova para ser chamado para tribunal. Não é uma coisa tão fácil, né? Quando a gente compara as matérias, a gente fica com a sensação de que a área de tribunais realmente é uma área mais fácil do que a área fiscal, porque tem metade das matérias. O problema é que tem a metade das matérias, mas tem muito mais concorrência e muito menos vagas ali, muito menos oportunidades. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é na questão da disponibilidade de mudança. Na área fiscal, a gente está falando de salários na casa dos 20, 30, 40 mil reais. Então, são salários que possibilitam que você se mude, né, com um pouco mais de flexibilidade, a menos que você realmente fale, não, eu tenho, sei lá, meus pais são idosos, ou a minha esposa, ou meu marido trabalha, já é servidor público, tem uma empresa aqui, não vai sair daqui. Mas a maioria das pessoas tem uma certa flexibilidade de mudança quando a gente fala de salários na casa dos 20, 30, 40 mil reais. Agora, o salário de tribunal, principalmente o salário de técnico, que é o que a maioria da galera vai focar, né? Por quê? Porque para o analista, a gente tem muitas vagas se for o analista judiciário, né? Da área judiciária, aquele que é formado em direito. Se não for o seu caso, se você for como eu, por exemplo, formado em farmácia, o analista que você vai fazer é o analista da área administrativa. Esse chama menos gente ainda, tá? Então é mais difícil. Se você for pensar no técnico, a gente está falando de salários na casa de 10 mil reais. E aí a gente precisa colocar na ponta do lápis se eu tenho a mesma disponibilidade de mudança. Porque uma coisa é eu ganhar 10 mil reais na cidade onde eu já estou, onde eu já tenho uma infraestrutura, a minha esposa já trabalha, meu marido já trabalha, eu já tenho uma rede de apoio, minhas crianças já têm escolas, eu tenho uma casa própria. Outra coisa é eu sair daqui, é eu largar isso tudo, começar a vida numa outra cidade, num outro estado, né, do zero, para um salário bruto de 10 mil reais. Então, precisa pensar nessas coisas também, no quanto que isso importa. Porque se você for ficar muito fechado ali, só no seu estado, você vai ter poucas vagas ali para disputar. Tá? Então, precisa pensar muito nisso na hora de escolher um concurso escada, para ver se realmente esse concurso escada ele vai acelerar ou não a sua aprovação. No caso desse meu aluno, não acelerou, porque ele ficou 3 anos estudando para tribunal, não conseguiu ser aprovado e, possivelmente, se ele tivesse ficado 3 anos estudando para a área fiscal, ele teria muito mais chance de ter sido aprovado, pelo menos em concursos de fiscos municipais, que são concursos menores. Muitos desses concursos a gente nem fica sabendo quando acontece,
que a maioria vai pagar salários também a partir de R$ 10.000, tá? Então, cuidado na hora de escolher uma escada, principalmente se esse escada, ele não é o seu, ele não está na mesma área do seu concurso dos sonhos. Uma outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção na escada, e que eu acho que talvez essa seja a mais perigosa, é que muitas vezes as pessoas elas se acomodam, tá? No seguinte sentido, pensa comigo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que não é relacionada com concurso público, tá? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e eu chupei espeta até os 9 anos de idade. Então, os meus dentes eram bem tortos, bem tortos. E como os meus pais não tinham dinheiro para colocar aparelho, né, eu cresci os meus dentes muito tortos, muito tortos. Não são dentes perfeitos até hoje, tá? Mas era uma coisa que me incomodava muito, assim. Eu tinha vergonha, por exemplo, de aparecer sorrindo numa foto, né? Porque os meus dentes eram muito encavalados. E aí, o que acontece? Quando eu tomei posse aqui em São Paulo, né, e aí a condição melhorou ali, tive condição de, né, de pagar um plano de saúde, de poder colocar aparelho, e aí eu fui colocar o aparelho então. Coloquei o aparelho, e aí melhorou bastante a minha dentição. Mas ela ainda não chegou, tá? Por quê? Porque quando aconteceu a pandemia, eu estava já, assim, do meio para o final do meu tratamento. Só que tinha que ir no dentista todo mês para poder fazer a manutenção. E eu não ia, né? Nós ficamos trancados em casa, eu e meu marido com as crianças. Os meus filhos tinham asma ali, usavam bombinha, inclusive na época. Hoje em dia eles já não usam mais, mas naquela época eles usavam bombinha, às vezes tinha que entrar com corticoide. Então a gente ficou trancado ali durante os 2 anos de pandemia. Então eu fiquei 2 anos sem ir no dentista. O que acontece? Acabou aquele negócio, eu fui para o dentista, tirei o aparelho, porque já não adiantava mais nada, já tinha caído tudo, já estava péssimo. E aí eu decidi em colocar, então, o Invisalign. Né? Falei, vamos colocar, então, o Invisalign para acabar de fazer o tratamento. Sabe o que aconteceu? O meu Invisalign era de 20 placas. Até hoje, que já tem mais de 2 anos isso, eu usei 16 dessas placas. Sabe por quê? Porque apesar do dente hoje ainda não estar perfeito, ele não me incomoda mais do mesmo jeito que ele me incomodava antes. E esse é o grande perigo do escada. Normalmente, quando a pessoa ela decide que ela vai estudar para um concurso, ela está extremamente insatisfeita, né? Com a condição financeira, ela está, sei lá, numa empresa que ela já não aguenta mais, ela está numa carreira que ela já não aguenta mais, ou ela está desempregada, ou é uma pessoa que trabalha muito, tipo, nossa, 40 horas por semana, mas assim, isso só no papel, porque ela tem que trabalhar mais umas 20 horas em casa, sabe aquela coisa assim, desgastante? E aí, ela vê nesse concurso uma possibilidade de ter um pouco mais de qualidade de vida. Quando ela passa no escada, o que acontece? A vida ainda não está do jeito que ela sonhou, mas já melhorou muito, concorda comigo? Já não dói mais tanto, ela já tem um salário melhor, ela já tem um pouco mais de flexibilidade, ela já tem estabilidade, ela já consegue, por exemplo, pedir para sair para ir numa apresentação do filho, para levar o filho no médico. Ela não está mais naquele desconforto, naquele sofrimento que ela estava antes. E aí o que acontece? Ela acomoda. E aí, muitas vezes, a pessoa passa num concurso escada e vira uma escada rolante, sabe? Uma escada eterna. Sabe aquelas esteiras, sabe? Que não vai em lugar nenhum, que ela vai e volta. É aquilo ali, sabe? Por quê? Porque a pessoa fica ali 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu já recebi vários alunos na mentoria que falam, Ju, olha, eu entrei nesse concurso para ser meu concurso escada. E eu tô nele há 10 anos. Por quê? Porque já não dói mais como antes. E aí, o problema é que como a dor ela não é mais tão latente, a motivação também não é. Então, muitas vezes, a gente entra com essa coisa de que não, é só o concurso escada, mas eu vou continuar estudando. Mas aí a gente já começa a ter um pouco mais de dinheiro, já começa a poder tirar férias, as coisas já começam a ficar melhores. E aí a gente, não, eu vou curtir aqui durante 6 meses, depois eu vou voltar a estudar. E esses 6 meses viram 1 ano, e vira 2, e vira 3, e vira 4.
E aí, quando a gente vê aquele sonho lá, ele vai deixando, ele vai ficando de lado, tá? E aí, quando eu decido, né? Aí eu preciso retomar tudo de novo, eu preciso recomeçar tudo de novo. Então, esse é o grande perigo aí, a grande armadilha do concurso escada. E eu tinha muita noção disso, muita consciência disso. O meu sonho, quando eu comecei a estudar para concurso, era ser mãe, né? Eu já era casada, só que eu trabalhava como farmacêutica na iniciativa privada e eu não conseguia nem tirar férias. Então, assim, ter um filho ali era fora de cogitação, né? Eu sabia que não ia funcionar para mim. Então, uma das minhas grandes motivações para estudar para concurso era justamente o fato de poder ser mãe. Só que acontece, quando eu passei em São José dos Campos, eu falei, não, ainda não é agora. Então, eu continuei tomando remédio. E eu dei muita sorte também, porque tudo foi muito rápido, né? Eu tomei posse em junho. Quando foi em julho, saiu o edital da Receita. Quando foi em agosto, saiu a autorização para a Fazenda. Então, nem deu tempo da poeira baixar. Eu lembro que quando saiu a publicação do edital da Receita, eu morava num hotel ainda. Eu saí desesperada, procurando apartamento para alugar. Fui comprar um notebook para poder estudar, porque eu estava ainda no processo de transição, ainda não tinha nenhuma casa para morar em São José. Então, não deu tempo de eu parar de estudar. Mas o que eu falei? Eu falei, não, eu ainda não vou, ainda não é o momento de ter um filho agora. E aí eu continuei estudando, só depois que eu tomei posse aqui em São Paulo. Então, eu passei em março de 2013, tomei posse em março de 2014, né? Demoraram um ano para chamar minha turma. E aí, só então, eu parei de tomar remédio e aí engravidei do Miguel em junho de 2014, sabe? Mas por quê? Porque eu tinha muito claro que aquele concurso ali era bom, já era muito melhor do que eu tinha como farmacêutica, eu já ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava como farmacêutica, mas eu sabia que ainda não era o meu concurso dos sonhos, que eu ainda queria mais. Depois, aí, no dia da minha posse, lá no Palácio dos Bandeirantes, no dia que eu tomei posse como auditora aqui no Cefaz São Paulo, eu lembro que eu falei para meu marido, eu vou me aposentar aqui. E aí sim, né, depois dali, eu parei de tomar remédio e a gente teve os 2 filhos no período do estágio probatório ainda. Mas o escada, ele tem isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Porque, sim, ele pode ser uma boa, né? Se hoje, por exemplo, no meu trabalho, é um trabalho muito tóxico, eu chego em casa muito tarde, eu não consigo estudar, né? Às vezes eu tenho uma rotina muito puxada, muito pesada, ou eu tô precisando de dinheiro, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir ter cabeça para de fato focar no concurso dos sonhos. O escada, ele pode sim te ajudar, tá? Ele tem essa vantagem aí. Só que a gente precisa pensar muito bem. Primeiro, né? Qual é o escada, tá certo? E segundo, a gente precisa ter esse compromisso com a gente mesmo, né? Com os nossos sonhos, com os nossos projetos, de que, cara, eu passei numa escada, eu vou continuar estudando, porque esse aqui ainda não é o meu concurso dos sonhos. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo nos comentários. Você está estudando para um concurso escada? Você já tem um concurso escada? Me conta aqui embaixo um pouquinho que eu quero conhecer mais sobre você.